Caros amigos, estamos aqui novamente no canal Via Romana. Hoje a gente vai falar sobre essa celeuma referente à participação de Dom Bertrand nesse evento do dia 26 do 3 de 2017, essa manifestação convocada para o dia 26, que aconteceu domingo último, que contou com a participação aí do movimento monarquista e de Dom Bertrand, que apareceu lá na Paulista, discursando em cima de um caminhão com o símbolo do Avança Mações Brasil, quer dizer, de um carro de som do Avança Mações Brasil, né? Então, nesses dias aí que se passaram, né, desde domingo, houve muita polêmica sobre isso. Nós, inclusive, publicamos um artigo no blog Catolicidade mostrando a absurdidade dessa aproximação entre Dom Bertrand e essas forças secretas e revolucionárias coligadas à maçonaria, né? E nós queremos aqui hoje tratar um pouquinho dos pseudo-argumentos dos monarquistas em defesa dessa posição de aproximação de Dom Bertrand à maçonaria. Então, assim, antes de mais nada, eu vou lançar aqui para vocês escutarem um áudio de um sujeito monarquista com o qual nós discutimos no dia de ontem, o dia, portanto, 29 de março de 2017, a respeito dessa posição, dessa aproximação, né, de Dom Bertrand a maçons durante a manifestação do dia 26 do 3, né, a presença do movimento monarquista ao lado do Avança Mações Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui hoje. Vamos lá, eu vou colocar aí o áudio que o sujeito me enviou via WhatsApp, defendendo, né, a aproximação entre Dom Bertrand e a maçonaria, para ficar claro que tem gente do movimento monarquista defendendo esse tipo de coisa, o que prova, o que demonstra que isso é uma agenda mesmo do movimento monárquico brasileiro, né, que quer essa aproximação, que quer se valer, né, dessa aproximação para poder chegar ao poder. A gente vai comentar aí um pouco sobre isso logo depois do áudio. Vamos ao áudio então, vamos lá. Agora, com relação ao Dom Bertrand ter subido para fazer um discurso num caminhão lá que tinha um símbolo da maçonaria ou que foi patrocinado pela maçonaria, meus caros, os senhores ouviram o que o Dom Bertrand falou? Ele apoiou a maçonaria. O fato dele subir num caminhão que está sendo ali patrocinado pela maçonaria, na verdade, a grande verdade em relação à maçonaria e as manifestações que estão ocorrendo, que ocorreram no Brasil, a maçonaria ela entrou depois. Então ela não está sendo protagonista, ela está pegando carona. Aliás, um monte de gente aí está sendo oportunista nessa questão. O Dom Bertrand, por sua vez, sempre teve uma postura firme contra esse governo, né? O próprio Dom Luiz, a Casa Imperial, o governo Lula, sempre em carta aberta se manifestou. As posições deles são bem claras, eles não estão aderindo a alguma posição diferente do que eles sempre aderiram ao longo da vida deles, né? Então sempre foram coerentes. Então essa questão aí, porque eles estavam na maçonaria. Meus amigos, o seguinte, né? Que bom que ele subiu em cima do palanque e pôde discursar. Se a maçonaria deu esse espaço a ele, né? Que bom também, porque está cedendo. Tem que ceder, eles têm que ceder, né? E não nós. E quando nós temos a oportunidade de utilizar desses meios, é questão da lei da física. Se está o Dom Bertrand, antes está o Dom Bertrand fazendo um discurso do que está um revolucionário lá em cima, entendeu? E aí todo mundo reclama quando o pessoal não faz nada, e quando faz alguma coisa reclama também. Agora, quem deveria ter um caminhão lá naquela Avenida Paulista éramos nós. Tinha que ter um caminhão conservador acima de todos os demais, liderando os demais. E aí? Cadê esse caminhão? Cadê esse pessoal aí liderando? Não tem. Tá todo mundo aí estudando, aprendendo, mas dentro das suas casas. E o que me revolta é isso, é o pessoal, quando alguém faz alguma coisa, alguém se destaca, aí já começam as críticas. E aí parece que todo mundo quer ficar aí nessa zona de conforto e deixar o pessoal tomar conta. Não é por aí, pessoal. Bom, vocês ouviram então a fala do sujeito. Vou revelar o nome aqui do sujeito, mas enfim, vocês ouviram a fala do sujeito, que é do movimento monarquista,
está aí propugnando, né, que não há problema nenhum em Dom Bertrand subir no caminhão da maçonaria, né, no carro de som da maçonaria. Bom, pessoal, sobre isso eu tenho algumas coisas a tratar aqui. Em primeiro lugar, é preciso que fique claro o seguinte: Dom Bertrand, ele se coloca como um católico piedoso. Todo mundo diz que Dom Bertrand é um homem de comunhão diária e tal. É um homem que foi catequizado por Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da TFP e não sei mais o que, e que, portanto, ele seria um modelo de virtudes católicas, né? Virtudes cristãs, de maneira que ele seria o rei ideal, ele seria o rei perfeito para governar o Brasil, né? No entanto, a doutrina da igreja é muito clara nesse ponto, né? Ela não deixa margem à dúvida de que não pode existir nenhum tipo de associação entre católicos e maçons, né? Entre católicos e a maçonaria. Portanto, a posição de Dom Bertrand é uma posição bastante estranha, bastante perigosa. Por quê? Não é apenas porque ele subiu no caminhão, no carro de som do Avança Maçons Brasil, né? Mas porque já vem havendo há um certo tempo a aproximação dele com elementos maçônicos. Um exemplo que nós inclusive citamos no artigo que escrevemos esses dias é o seguinte: o senhor Dom Bertrand, há tempos atrás, ele esteve presente numa reunião onde sentou-se ao lado dele o senhor Antônio da Cruz, que é um notório maçom muito conhecido, né, nos meios sociais aí. E esse sujeito, o Antônio da Cruz, ele é presidente do Instituto Brasileiro Imperial, que fala em nome da causa imperial, que fala em nome da restauração do Império em torno da família Orleans e Bragança, né? Então, assim, é um sujeito que fala em nome da causa imperial, né? Dom Bertrand é um dos maiores interessados na causa imperial, e, no entanto, né, esse sujeito tem a total liberdade de falar em nome da causa imperial. O que seria de esperar de Dom Bertrand e Dom Luís nesse caso? O sujeito em questão aí que me mandou esse áudio, ele também disse o seguinte: que o Brasil é um país livre, você pode criar uma associação, então um espírita, um ateu, um budista pode criar uma associação e dizer que é defensor da monarquia e pronto. Dom Bertrand e Dom Luís não podem fechar essa associação. Evidente que nós sabemos disso. Mas também é evidente que Dom Luís e Dom Bertrand poderiam soltar uma nota dizendo: olha, essa associação que diz defender a monarquia, que diz defender a causa imperial, em razão de estar associada a uma seita secreta, não representa os interesses da causa imperial, não representa a família imperial. Por que não fazem isso? É a pergunta que não quer calar, né? Então, assim, por mais que Dom Bertrand seja um homem católico, um homem piedoso, ele está falhando nesse ponto. Ele está se miscuindo com maçons, com a maçonaria, e permitindo que maçons e a maçonaria estejam presentes dentro do movimento monárquico de forma ativa. Lembrar também aqui, né, claro, que uma das principais forças responsável pela derrubada da monarquia no Brasil foi a maçonaria, né? A gente não pode esquecer. O estranho de tudo isso é ver aqueles que querem o retorno da monarquia se associando à maçonaria, né? O sujeito ainda alegou, né, o seguinte: ó, meu amigo, eu já lhe dei boa noite, inclusive estava seguindo aqui, vi os comentários, quis dar sequência, mas vamos lá, já que o senhor quer discutir ponto a ponto. Seguinte, o sujeito, ele é membro e líder de um grupo monárquico, uma associação. Primeiramente, no Brasil hoje, o senhor pode abrir uma associação, o senhor sendo maçom, o senhor sendo ateu, espírita, o que o senhor for, o senhor pode abrir e ser líder, tá? Agora, eu imagino o seguinte: eu sou o Dom Bertrand, vou lá e falo assim: olha, eu vou afastar você da associação X porque eu não concordo que você fale em nome da causa monárquica. O Dom Bertrand pode fazer isso? Não pode, a lei desautorizaria, né? Até porque o Dom Bertrand, ele tem um título, como o senhor falou, de direito, mas ele não tem essa autoridade que o senhor imagina que ele tenha, né? Não até as coisas mudarem, né? E mesmo que ele
sucessão, e aí não poderia fazer nada também, até porque seria uma monarquia parlamentarista. Então o que o senhor quer? O senhor quer que nós, monarquistas, expulsemos quem seja maçom dos movimentos monárquicos, é isso? Nós podemos fazer isso? Como? Me diga, me explica. Ó, meu amigo, eu já lhe dei... Então vocês ouviram aí, né? O sujeito está perguntando se... Aliás, ele está perguntando, não, ele está dizendo, né, primeiramente, que seria impossível expulsar, afastar os maçons do movimento monárquico. Quer dizer, em razão de maçons, ateus, espíritos, qualquer pessoa, qualquer cidadão poder fundar uma associação, então seria impossível afastar essas pessoas do movimento monárquico à medida que elas criam associações monarquistas livres, né, e associações monarquistas que falam em defesa da restauração da monarquia em torno dos Orleans e Bragança. Ora, foi o que nós dissemos. Ele perguntou como afastaríamos essas pessoas do movimento monárquico. É simples. Mesmo que Dom Bertrand não possa expulsar essas pessoas de certas associações, o que evidentemente seria impossível, já que ele não é o responsável por essas associações, o responsável direto, né? Ele poderia soltar uma nota dizendo que elas não representam a causa imperial, mas por que não faz? Aí no finalzinho ele ainda diz assim: aí mesmo que Dom Bertrand tivesse essa autoridade, seria uma monarquia parlamentarista, o que poderia ser feito. Então vocês vejam, o cara defende, né, a monarquia parlamentarista. A gente sabe muito bem que talvez não fosse possível instalar uma monarquia em termos orgânicos, em termos tradicionais aqui no Brasil, saltar da república para uma monarquia orgânica, tudo bem, mas não se vê nenhum plano da parte desse pessoal de como passar do parlamentarismo para uma monarquia orgânica. Não se vê nenhum plano. E o pior, o que fica claro, o que fica notório é que esse pessoal busca na maçonaria um apoio, um auxílio, uma ajuda para poder catapultar o processo de formação, ou melhor dizendo, de restauração da monarquia no Brasil. Aí o sujeito mandou mais um áudio aqui, vamos lá. E outra coisa, pelo que eu saiba, o sujeito não é líder desse círculo monárquico, seja por ser maçom. Ele é um maçom e se filiou, mas ele não leva a maçonaria. São coisas distintas. Ele é um membro da maçonaria que também é membro de um grupo monarquista. Agora, não existe ali uma sociedade. Vejam, ele está falando do senhor Antônio da Cruz, que é chefe do Instituto Brasileiro Imperial, que é maçom e é presidente desse instituto e que frequentemente aparece em reuniões junto com Dom Bertrand, sentado ao lado direito dele, ao lado direito de Dom Bertrand, né? Coisa interessante. Ele diz o seguinte: olha, o sujeito está lá dentro, ele está presidindo o IBI, mas ele não está lá por sua qualidade de maçom, ele está lá porque é um cidadão, é um monarquista, não porque é maçom. Vamos continuar ouvindo o que ele diz. Associação entre maçonaria e Dom Bertrand. Essa associação nunca existiu, né? É como se eu tivesse ali, comprasse alguma coisa de um maçom notório, ou fosse empregado de um maçom, ou votasse num político maçom, ou que frequentou a maçonaria, ou que entrou e deu. Então aí eu estou me associando à maçonaria. É um argumento muito fraco, né? Diz o seguinte: olha, dizer que Dom Bertrand está associado à maçonaria simplesmente porque tem um sujeito que preside uma associação monárquica, que senta ao lado direito dele em reuniões, seria forçação de barra, seria forçar os fatos a dizerem o que eles não estão dizendo, né? Seria equivalente a dizer que eu sou maçom porque eu vou na venda de um maçom e compro um pão, compro um leite, compro uma verdura, né? Seria equivalente a dizer que eu sou maçom porque voto no maçom, não pela qualidade dele de maçom, mas porque é um candidato tal ou qual. Enfim, é a pseudo-argumentação do sujeito. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui o que ele diz. Aí o senhor está levando para um lado aí meio puxado, né? Acho que esse aí é o verdadeiro sofismo do senhor. Então, queria dizer que o Dom Bertrand é aliado da maçonaria por conta dessas situações fáticas, me parece um pouco forçado. Então vocês ouviram, né? Ele diz que por conta desses fatos, dizer que Dom Bertrand é aliado da maçonaria é um tanto quanto forçado. Bom, a questão é a seguinte: nós não dissemos que Dom Bertrand é aliado da maçonaria, ainda não dissemos isso, né? Nós, no artigo que escrevemos, inclusive deixamos claro que pode ser que Dom Bertrand seja apenas ingênuo ou incapaz de entender
o que está por trás do contexto real da nossa política atualmente. Pode ser que seja esse o caso, pode ser ingenuidade, pode ser ignorância da situação, pode ser a crença cega de que, valendo-se do apoio da maçonaria, restaurar-se-á a monarquia. O problema todo é o seguinte, se você restaura a monarquia com base no apoio da maçonaria, depois eles vão cobrar o preço, eles vão ter que receber algum ganho, alguma vantagem. Não pensem que a maçonaria vai fazer isso de graça, não vai, né? Um sujeito também foi no domingo, justamente logo depois da foto ter vazado, né, da foto do Dom Bertrand lá no carro do Avança Maçons Brasil ter vazado, um sujeito chegou também para nós e disse o seguinte: olha, nós vamos usar a maçonaria como nossa prostituta, né, para restaurarmos a monarquia e tal. E aí eu perguntei a ele: bom, então vocês têm uma estrutura fantástica, né, tal, que permite que vocês usem a maçonaria e depois descartem a maçonaria, né? Vocês têm uma estrutura muito maior do que a da maçonaria. E aí o sujeito não soube me explicar direito como é que se faria esse processo de usar a maçonaria para depois descartá-la, né? Então, assim, parece-me que só há duas hipóteses aí no que tange a esse problema, né? A primeira hipótese é a mais favorável à figura de Dom Bertrand e à figura do movimento monárquico. Seria a seguinte: olha, os monarquistas de Dom Bertrand estão absolutamente cegos, estão absolutamente nas trevas, né, em relação ao poder, à influência da maçonaria, né, e a capacidade da maçonaria de se valer, né, do movimento monárquico para os seus fins, né, acreditando que é a monarquia que vai se valer da maçonaria para obter as suas finalidades, né, o que não será verdade, porque o movimento monárquico não é muito estruturado, é um movimento fraco, né. A maçonaria tem muito mais estruturação, tem muito mais gente nos postos-chave do Estado, tem muito mais gente nos postos-chave da sociedade do que o movimento monárquico, que não tem essa estrutura toda, né? Sejamos sinceros. Então, a primeira hipótese é essa: a hipótese da ingenuidade ou da burrice, né? Ou da ignorância extrema. É uma possibilidade. A outra hipótese seria de que haveria realmente uma articulação entre movimento monarquista e maçonaria, e que no fundo, né, não haveria tanta diferença assim entre os objetivos do movimento monárquico e os objetivos da maçonaria. Essa é a segunda hipótese, seria a hipótese mais negativa, né? Agora, quanto a algumas questões aqui que foram levantadas nos últimos dias em relação a este problema, alguns pontos devem ser relembrados aqui, né? Em primeiro lugar é o seguinte: o Dom Bertrand, tempos atrás, ele escreveu uma carta ao Papa Francisco, em razão do Papa Francisco ter recebido o MST em Roma, num evento de movimentos sociais. Bom, o tom da carta era claro, e é claro, né? A ideia que a carta passa é de uma associação entre Francisco e o comunismo, né? Então, assim, quando se trata de associar o Papa ao comunismo a partir de fatos, não há problema nenhum. Agora, quando se trata de, pegando alguns fatos que mostram a proximidade de Dom Bertrand com maçons, a proximidade do movimento monarquista com a maçonaria, e daí extrair a conclusão de que há uma relação entre maçonaria e movimento monárquico, aí para os monarquistas isso é forçação de barra, isso é forçar os fatos a dizer o que eles não estariam dizendo, né? Que coisa interessante. Então são dois pesos, duas medidas. Quer dizer, Dom Bertrand se posiciona contra o perigo comunista quando Francisco se encontra com o MST, alegando que Francisco está próximo do comunismo, está associado ao comunismo, mas ele pode se associar à maçonaria e não ser acusado, né, de associação com a maçonaria. Quer dizer, para Francisco vale a acusação, para Dom Bertrand não vale. Que coisa engraçada, né?
Um outro ponto também a pensar é o seguinte: imaginem, senhores, que o Lula voltasse a ser presidente em 2018, ele nomeasse, por exemplo, um ministro para o campo da educação que fosse defensor do aborto. O que os monarquistas, o que alguns aí não diriam a respeito disso? Diriam: olha, tá vendo? O presidente Lula está promovendo o aborto e vai ensinar o aborto nas escolas, né? Ninguém diria o seguinte: olha, aquele sujeito ele foi nomeado ministro da Educação não porque ele é abortista, mas sim por suas qualidades, por seu profissionalismo, né? Agora, quando se trata de um sujeito que é presidente do Instituto Brasileiro Imperial, maçom, um maçom de alto grau, presidindo, aí eles dizem: não é porque ele é maçom que ele está ali. Ele não vai maçonizar o movimento monárquico. Não tem nada a ver. Ele é maçom porque ele é um cidadão ilustre, é uma pessoa de proa, né? Uma pessoa de destaque, uma pessoa de qualidade, por isso ele está ali naquela posição, né? Então são dois pesos, duas medidas no julgamento desse pessoal. O que fica claro é que esse pessoal foi treinado para ter um discurso de defesa intransigente de qualquer ato, qualquer gesto de Dom Bertrand, por mais estranho que ele seja. Me lembro que ano passado, Dom Bertrand, ano retrasado, não me recordo agora ao certo, mas não tem muito tempo, Dom Bertrand esteve no jantar do Mises Brasil, né? Mises Brasil, para quem não sabe, né, é um instituto Mises aqui do Brasil, que propaga as ideias de Ludwig von Mises, um dos principais autores da escola austríaca, a escola da economia austríaca. E o Mises, ele tem uma teoria muito controversa. Ele diz que a igreja é a grande responsável pelo atraso do mundo ocidental. Ora, Dom Bertrand se associa ao Mises Brasil, se associa ao presidente do Mises Brasil, né, vai a um jantar dado pelo presidente do Mises Brasil, mas aí quando a gente fala disso, quando a gente grita contra essa associação espúria e perigosa, os sujeitos em torno de Dom Bertrand chegam e dizem: não, você está forçando a barra, você está puxando muito a corda para um lado, né? Não é bem isso, Dom Bertrand não é liberal, Dom Bertrand é conservador, Dom Bertrand é contra a maçonaria, Dom Bertrand é isso e aquilo, é um homem de comunhão diária. Mas espera aí, se Dom Bertrand é tudo isso, por que ele se associa a essa gente? Se ele é tão católico assim, por que ele se associa a essa gente? Segundo o sujeito que me mandou o áudio aqui via WhatsApp, nós estaríamos sendo puritanos demais ao criticar essa postura de Dom Bertrand de dialogar com esses setores aí da sociedade, inclusive dialogar com maçons. Ora, uma coisa que tem que ser dita é o seguinte: a maçonaria, mesmo em termos puramente políticos, naturais, se levar em conta o aspecto religioso, ela não poderia existir em nenhum país, porque é uma sociedade secreta. Um país como o nosso, Brasil, que é uma democracia, onde tudo rege-se pela publicidade, né? É absurdo que se tenha uma sociedade secreta que conspira de forma oculta para atingir certos objetivos, sem nenhum controle social, sem nenhum controle da opinião pública sobre o papel da maçonaria, sobre o trabalho da maçonaria, né? Então, quer dizer, é uma sociedade que se furta a qualquer investigação, que se furta a qualquer, vamos dizer assim, análise jornalística a respeito dos seus atos, dos seus gestos, né, das suas ações. É uma sociedade que foge ao controle da sociedade brasileira, né? Quer dizer, como é que você pode se associar a uma coisa dessas? A associação com a maçonaria e com maçons de alto nível, de alto grau, né, e a presença de maçons maciçamente dentro do movimento monarquista é um perigo, pô. Quer dizer, que monarquia vocês querem restaurar? Sinceramente, dessa monarquia eu peço que Deus livre o Brasil. Não é essa monarquia que nos interessa, não é essa monarquia que vai salvar o Brasil, né, que vai ajudar o Brasil a caminhar nos trilhos, né? Um outro ponto também a considerar é o seguinte: não se trata em nenhum momento de puritanismo, se trata de saber com quem se pode fazer aliança, e efetivamente com esses grupos não é possível fazer aliança, né? O movimento monarquista poderia muito bem criar aí uma estrutura que fosse, por exemplo, como aqui muitos movimentos de esquerda criam, de infiltrar pessoas em postos-chave dentro da educação, dentro da mídia, dentro da cultura, dentro da sociedade como um todo. A própria maçonaria faz isso. Por que o movimento monárquico não faz? Cria um grupo de monarquistas
integristas, né, com princípios sólidos, e vai colocando essas pessoas para atuar em diversos níveis, para ir formando a opinião pública a favor da monarquia. Agora, associar-se a essa gente, sinceramente, não tem como. Então, a nossa posição católica é esta: não é possível nenhuma associação de nenhum nível com a maçonaria. Isso é proibido pelas bulas papais, pelas encíclicas papais. Isso é ponto pacífico no ensinamento papal. Qualquer nível de associação à maçonaria já é motivo suficiente para que nós desconfiemos das boas intenções desses sujeitos e da catolicidade desses sujeitos. Não é? Então a gente fala isso aqui justamente para alertar que você que é monarquista e que acredita na monarquia, eu também acredito nisso, que é necessário um novo movimento monárquico no Brasil. Esse movimento monarquista enxameado de maçons não vai nos levar a um lugar muito positivo. Então, senhores, era esse recado que a gente queria dar aqui. Agradeço a cada um de vocês. Até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus.